Olá, meu nome é Priscila Praud, eu sou psicóloga, psiconauta, e hoje eu vou falar sobre uma pesquisa muito interessante, feita por pesquisadores da Johns Hopkins, incluindo Roland Griffiths, e outros pesquisadores de universidades também muito conceituadas. Eles investigaram um dos fenômenos mais misteriosos e polêmicos experimentados sobre o efeito do DMT, o encontro com entidades. Mas antes de começar, já deixa aquele like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com outras pessoas que também possam se interessar por esses assuntos, já que a minha intenção com esse canal é de contribuir para a popularização da divulgação científica sobre psicodélicos aqui no Brasil. Bom, esses pesquisadores fizeram um survey, que é um tipo de pesquisa que coleta informações a partir de opiniões de grupos ou indivíduos, e recolheram uma grande amostra internacional de relatos de pessoas que usaram DMT vaporizado ou fumado. Eles analisaram esses dados quantitativa e qualitativamente e compararam com dados de outras pesquisas que também investigaram encontros com entidades com e sem o uso de substâncias psicodélicas. Como resultado, eles publicaram esse artigo em 2020, chamado Survey sobre experiências de encontro com entidades ocasionadas pela inalação de NN-dimetiltriptamina, fenomenologia, interpretação e efeitos duradouros. Não é todo mundo que tem esse tipo de experiência com DMT, mas esse é um fenômeno muito relatado entre os usuários. O Rick Strassman estima que ao menos metade dos participantes dos estudos que ele fez aplicando altas doses de DMT intravenoso reportaram experiências de jornadas a mundos invisíveis ou alternativos e tiveram contato com entidades. Independentemente se você acredita ou não em entidade, vida após a morte, extraterrestre ou qualquer outro ser desse tipo, convenhamos que esse é um fenômeno intrigante, acontece bastante e, por isso, deve ser objeto de investigação científica. Das 10.308 pessoas que consentiram em participar, eles acabaram selecionando 2.561 pessoas, já que eles tiveram critérios de exclusão bem rigorosos, o que foi muito necessário considerando que essa amostra foi colhida pela internet. Eles aplicaram, então, um questionário que abordava detalhes descritivos sobre esses encontros, incluindo os sentidos envolvidos, o tipo de comunicação com esses seres, as melhores palavras para descrever essas entidades e o tipo de resposta emocional durante o encontro. Eles fizeram perguntas do tipo: a entidade existe em alguma dimensão real, mas diferente? A experiência alterou sua concepção fundamental sobre a realidade? A entidade era inteligente, consciente ou sagrada? A identificação com o ateísta ou agnóstico mudou após essa experiência? Eles pediram também que os entrevistados comparassem essa experiência com outras experiências de suas vidas, no sentido de significado pessoal e de percepção psicológica. E que avaliassem também as mudanças persistentes relacionadas, por exemplo, a bem-estar e a propósito de vida, que essas pessoas atribuíssem a essa experiência específica de encontro com entidades sob o efeito de DMT. Eles também forneceram respostas abertas por escrito sobre se eles receberam alguma mensagem, tarefa ou previsão sobre o futuro dessas entidades. Eu vou apresentar aqui a análise que eles fizeram desses dados, incluindo a discussão dos resultados e a comparação com esses outros estudos que eu comentei. Como que foi, então, a interação com essas entidades? Apenas 21% dos entrevistados consumiram o DMT com essa intenção de ter uma experiência de encontro, e a maioria relatou que foi a entidade quem iniciou o encontro. Os sentidos primários envolvidos nesse encontro foram, em sua maioria, visuais e extrasensoriais, tendo sido muito relatado também uma comunicação telepática. Também foram comuns os sentidos auditivos, de tato, e menos de 10% relataram experiências com paladar ou olfato. A maioria dos entrevistados indicou que alguma forma de comunicação aconteceu no encontro. 49% relataram que a comunicação foi unilateral da entidade para o entrevistado e 40% bidirecional. Muito poucas pessoas, apenas 2%, relataram que a comunicação foi apenas do respondente para a entidade. E que tipo de entidade eram essas? Bom, 60% descreveram essas entidades como ser, 43% como guia, 39% como espírito, 39% como estrangeiro e 34% como ajudante. Uma quantidade menor de pessoas incluíram os termos anjo, elfo, personagem religioso ou espírito vegetal, e muito poucos relataram termos como gnomo, monstro ou uma pessoa falecida. 99% dos entrevistados relatou ter tido uma resposta emocional à experiência. E quais foram essas emoções? A maior parte das pessoas relatou emoções positivas, incluindo alegria, confiança, surpresa, amor, bondade e amizade.
41% declararam ter tido medo, mas as emoções negativas, como tristeza, desconfiança, nojo e raiva, foram relatadas por uma minoria das pessoas. Em outra pergunta, 21% dos entrevistados relataram que o amor foi a emoção mais proeminente vivida durante o encontro. Mais da metade, 58%, relatou que a entidade também teve uma reação emocional ao encontro. A emoção mais proeminente que a entidade parecia ter era amor, seguido de gentileza ou alegria. Enquanto que as emoções negativas, como raiva, medo, desconfiança, nojo e tristeza, foram relatadas por menos de 2% dos respondentes. Quanto à suposta realidade dessas entidades, 49% dos entrevistados acreditam que a entidade existia em alguma dimensão ou realidade real mais diferente dessa nossa do dia a dia. 26% achavam que essas entidades habitavam uma combinação entre uma dimensão diferente da realidade e a realidade física do dia a dia. Apenas 9% dos entrevistados relatou que a entidade existia completamente dentro deles mesmos, ou seja, que era algo meramente psicológico, e apenas 1% acreditava que a entidade existia apenas na realidade ordinária, normal. 72% das pessoas acreditam que a entidade continuou a existir após o encontro. E 80% das pessoas consideram que a experiência alterou sua concepção fundamental sobre a realidade. 60% de toda a amostra indicou que a experiência produziu uma alteração desejável em sua concepção de realidade, enquanto que apenas 1% indicou uma alteração indesejável. Quando questionado sobre os atributos da entidade, a maioria da amostra relatou que a entidade era consciente, inteligente, benevolente, sagrada. E mais da metade das pessoas acreditam que elas exerciam alguma ação no mundo e que eram positivamente críticos. Poucas pessoas relataram que a entidade queria pedir alguma coisa ou que eram negativamente críticos ou maliciosos. Quanto ao impacto dessa experiência na vida das pessoas, mais da metade da amostra relatou que o encontro com essa entidade foi uma das 5 principais experiências ou a experiência mais significativa de suas vidas, espiritualmente ou psicologicamente falando. E aproximadamente 1/3 relatou que o encontro foi uma das 5 experiências de vida mais desafiadoras do ponto de vista psicológico. A maioria dos entrevistados relatou mudanças persistentes positivas e desejáveis atribuídas à experiência do encontro, incluindo bem-estar, satisfação com a vida, propósito e significado de vida, mudanças positivas nos relacionamentos sociais, nas atitudes sobre a vida e consigo mesmos, além de melhoras no humor e no comportamento. Em contraste, apenas uma pequena parte da amostra relatou mudanças negativas e indesejáveis nessas categorias. Antes da experiência, 28% da amostra se identificavam como ateus e 27% como agnósticos, mas esses números mudaram significativamente depois da experiência. Apenas 10% continuaram se declarando ateus e 16% agnósticos. Além disso, 36% dos entrevistados relataram que antes do encontro, seu sistema de crenças incluía uma crença na realidade última, poder superior, Deus ou divindade universal. Mas depois desse encontro, uma porcentagem significativamente maior, 58%, passou a relatar esse tipo de sistema de crenças. 69% dos entrevistados afirmaram ter recebido uma mensagem, tarefa, missão, propósito ou percepção como parte de sua experiência de encontro com essa entidade mais memorável. Em uma segunda pergunta aberta, 19% dos entrevistados relataram que receberam uma previsão sobre o futuro durante sua experiência de encontro, sendo a maior parte dessas previsões sobre eventos da vida pessoal, e uma minoria sobre questões mais amplas e transpessoais. Uma coisa que eu achei muito interessante é que eles compararam os resultados dessa pesquisa com outras que também investigaram relatos de encontro com entidades com e sem o uso de psicodélicos. Primeiramente, eles compararam com uma pesquisa de 2019, da qual o Roland Griffiths também participou, chamada Pesquisa de Experiências Subjetivas de Encontro com Deus. Comparações entre experiências que ocorrem naturalmente e aquelas ocasionadas pelos psicodélicos clássicos, como psilocibina, LSD, ayahuasca ou DMT. E eles encontraram muitas semelhanças. Em primeiro lugar, é importante destacar que os dados demográficos entre essas duas pesquisas são muito parecidos. A maioria dos sujeitos são homens brancos, residentes nos Estados Unidos e com um elevado grau de instrução educacional formal. E vou resumir bem aqui essas semelhanças. A minoria das pessoas tinha intenção de ter uma experiência de encontro, e a maioria relatou que o encontro foi iniciado pela entidade. A grande maioria, mais de 89% dos entrevistados, relataram uma resposta emocional à experiência. Os sentidos predominantes envolvidos na interação também foram extrasensoriais e visuais. Cerca de 80% relataram comunicação com o ser encontrado.
Mais de 65% classificou a experiência como mais real do que a consciência normal do dia a dia. Mais da metade da amostra relatou que o encontro foi um dos 5 principais ou mais significativos de suas vidas, seja pessoalmente, espiritualmente ou psicologicamente. Houve também uma alta taxa de atribuição de efeitos positivos da experiência. Houve também uma porcentagem muito parecida em relação às previsões sobre o futuro. E, finalmente, em ambas as pesquisas, a porcentagem do grupo que se identificou como ateu antes do encontro, cerca de 25%, caiu significativamente após o encontro para aproximadamente 10%. Para ampliar a compreensão sobre esse fenômeno, eles compararam os resultados também com outras pesquisas de encontro com entidades sem uso de substâncias, incluindo aí pesquisas sobre profecias religiosas, experiências de abdução alienígena, experiências de quase morte, experiências com OVNIs que incluem encontros com entidades não humanas e uma variedade de outros contextos históricos e culturais. Eu vou deixar essas referências aqui na descrição do vídeo também. E as principais semelhanças foram: a comunicação relatada era mais frequentemente telepática ou visual, e a maioria dos entrevistados considerou a experiência positiva, relatando aumentos na apreciação pela vida, autoestima, compaixão pelos outros e diminuição do medo da morte. Ou seja, elas sugerem que esse tipo de experiências muitas vezes resultam em mudanças na visão de mundo, incluindo a crença na realidade de tais entidades, o que foi reforçado por essa pesquisa com o DMT. Esse tipo de mudanças positivas na apreciação pela vida, autoaceitação, significado, espiritualidade também foram observadas em pesquisas que investigavam relatos de profecias religiosas e aqueles que investigavam experiências de encontro com OVNIs, incluindo tanto abdução alienígena forçada quanto encontros mais benignos com inteligências não humanas. Esses dados também foram semelhantes em pesquisas que investigavam o impacto de experiências não comuns de forma mais geral. Mas será que esse tipo de experiência provoca apenas consequências positivas? No final do artigo, eles fizeram uma consideração muito importante. É plausível que a metodologia de pesquisa tenha subestimado as taxas de atribuições prejudiciais de experiências com o DMT, porque os indivíduos que podem ter tido experiências negativas podem também ter sido menos propensos a responder aos anúncios de recrutamento ou a participar de pesquisas baseadas na internet. Da mesma maneira, os casos danosos podem não ter sido detectados porque os participantes foram instruídos a relatar sua experiência mais memorável, no caso da pessoa ter tido mais de uma experiência, o que pode ou não ter incluído experiências potencialmente prejudiciais. Além disso, os resultados revelaram diminuições significativas na identificação como ateísta e agnóstico, e aumentos significativos na crença da realidade última, poder superior, Deus ou divindade universal, o que pode ser visto como resultado positivo para alguns, mas como resultados negativos para outros. Da mesma forma, mudanças profundas na visão de mundo ontológica, incluindo pessoas que passaram a acreditar em diferentes dimensões da realidade ou na veracidade das mensagens ou previsões sobre o futuro, podem ser consideradas como insights importantes para alguns, mas podem ser alarmantes para outros, porque, hipoteticamente, algumas pessoas consideram que isso poderia levar a danos físicos ou psicológicos, ou mesmo por serem vistos como um dano epistêmico, ou seja, interpretado como algo que levaria o indivíduo para mais longe da verdade sobre a realidade. E apesar desse estudo não fornecer evidências sobre esses efeitos prejudiciais, eles consideram que é importante que as pesquisas futuras avaliem até que ponto as crenças ocasionadas pelo DMT podem predispor os indivíduos a se envolver em comportamentos autodestrutivos ou prejudiciais, ou mesmo se isso poderia indicar o início de uma doença psiquiátrica significativa, como um transtorno psicótico. Eles concluem o artigo com as seguintes palavras que eu traduzi livremente. Embora mais pesquisas sejam necessárias para fornecer mais informações sobre causalidade e mecanismos, é possível que o choque ontológico ocasionado por essas vívidas experiências incomuns possa desempenhar um papel importante nas mudanças positivas duradouras nas atitudes da vida, humores e comportamentos atribuídos a essas experiências. Como tal, é possível que, sob um conjunto de suporte adequado e condições ambientais, o DMT possa se mostrar promissor como um complemento à terapia para pessoas com problemas de humor e comportamentais, por exemplo, depressão e vício. No entanto, independentemente se o DMT terá sua eficácia terapêutica demonstrada ou não, futuros estudos duplo cego com humanos investigando os efeitos da dose e a atividade cerebral correlacionada podem fornecer uma janela única para a compreensão da natureza psicológica e biológica das experiências subjetivas anômalas de encontros com entidades que datam desde o início da história humana registrada. Bom, assim como no artigo, o meu objetivo aqui não é falar sobre se esses seres existem ou não,
mas sim sobre a investigação desse tipo de fenômeno. Eu já tive uma experiência assim com o DMT, e foi a experiência psicodélica mais esquisita e intrigante que eu já tive na minha vida. Definitivamente eu não esperava por esse tipo de coisa, eu nem sabia que isso podia acontecer. Na época eu não sabia praticamente nada sobre DMT, eu não tinha visto relato de ninguém. E depois eu tive outras experiências com o DMT, querendo muito ter esse tipo de encontro de novo. Mas não aconteceu. Me conta aí nos comentários se você também já teve uma experiência de encontro com seres usando DMT ou algum outro psicodélico. E se você curtiu esse vídeo, já sabe, deixa um like, porque isso me ajuda muito. Compartilha esse vídeo com quem você acha que pode se interessar por esses assuntos. E por hoje é isso. Um grande abraço e até a próxima!